O mar estava calmo naquela manhã de setembro de 2013. A brisa soprava suave sobre a enseada do Bananal, em Ilha Grande, e as ondas suaves mal tocavam a areia branca que margeava a vila de pescadores. Era um dia como tantos outros, daqueles em que os moradores agradecem pela paz e pela fartura de peixes que a Bahia costuma oferecer. Às 5h45 da manhã, João da Luz, sua esposa Marina e o filho de 9 anos, Pedro, deixaram o pequeno cais a bordo do barco Mar Sereno, um modelo antigo, mas resistente, que já fazia parte da paisagem local. João era um pescador experiente, nascido e criado na ilha. Marina, professora da escola da vila, era conhecida pelo sorriso leve e pela dedicação ao marido e ao filho. Pedro, curioso e inteligente, adorava acompanhar o pai nas pescarias, sempre levando um caderninho onde anotava tudo o que via. Peixes diferentes, nomes de aves, o formato das nuvens. Era uma família simples, querida por todos. Naquele dia, ninguém imaginava que seria a última vez que os veriam. O barco seguiu em direção ao sul da ilha, para uma região conhecida pelos pescadores como Costão do Silêncio, uma área de mar profundo e rica em corvinas. João sempre pescava por ali quando queria um bom resultado. Mas naquela tarde, quando o sol começou a descer no horizonte e o mar sereno não retornou, um silêncio inquietante tomou conta da comunidade. Os rádios ficaram mudos. Nenhum sinal. Nenhuma resposta. Os amigos preocupados começaram a sair em busca. As horas passaram, a noite caiu e o barco continuava desaparecido. O mar, antes calmo, parecia agora esconder algo. No dia seguinte, a marinha foi acionada. Helicópteros sobrevoaram a ilha. Mergulhadores percorreram as áreas mais perigosas. Mas nada foi encontrado. Nenhum pedaço do casco, nenhuma boia, nenhuma rede. Era como se o Mar Sereno e a família tivessem evaporado no ar salgado da costa de Angra dos Reis. 11 anos depois, em junho de 2024, uma rede de pesca enroscou em algo pesado, estranho, vindo do fundo do mar. Os pescadores que a puxavam não faziam ideia do que estavam prestes a trazer à tona. Um objeto envolto por corais e tempo, carregando dentro de si uma verdade que o mar manteve escondida por mais de uma década. E o que havia ali mudou para sempre tudo o que se pensava saber sobre aquele desaparecimento. Antes de continuar, se você gosta de histórias reais, intrigantes e emocionantes como essa, aproveita agora e se inscreve no canal. Aqui a cada semana, mergulhamos em mistérios que o tempo tentou enterrar, mas que voltam à tona com força total. Agora, respira fundo, porque o que vem a seguir é ainda mais surpreendente. O caso da família da Ilha Grande, que desapareceu sem deixar rastros, parecia enterrado para sempre nas profundezas do oceano. Porém, o tempo às vezes decide devolver o que um dia levou. E quando isso acontece, verdades ocultas, dores esquecidas e segredos antigos vêm à superfície como destroços de um naufrágio. Prepare-se para acompanhar uma jornada marcada por amor, medo, desespero e a persistente esperança de um reencontro. Porque quando o mar fala é impossível ignorar sua voz. O céu ainda estava escuro quando João da Luz despertou. Como de costume, vestiu a camisa de algodão surrada e passou café na cozinha enquanto Marina ajeitava os últimos detalhes da merenda de Pedro. Apesar de ser um sábado, o menino insistira para ir junto naquela pescaria. Era o último final de semana antes das provas da escola, e ele prometera à mãe que estudaria dobrado no domingo. Marina, a princípio relutante, acabou cedendo. Ela conhecia bem aquele mar, e mais ainda confiava em João. Pedro entrou na cozinha com os cabelos bagunçados e os olhos brilhando de expectativa. Trazia nas mãos o inseparável caderninho azul. "Hoje eu vou anotar o nome de todos os peixes que a gente pegar", disse enquanto devorava o pão com manteiga. Marina sorriu e lhe afagou os cabelos. Era uma cena comum, simples, mas carregada de ternura. João, sempre calado nas manhãs, observava os dois com a serenidade de quem sabia o valor da rotina.
Pouco antes das 6, os três saíram de casa. Passaram por vizinhos que ainda acendiam as primeiras luzes do dia. João cumprimentava com um leve aceno, Marina sorria, e Pedro carregava uma pequena mochila com lanche, caderno e um binóculo de brinquedo. O mar sereno os aguardava no cais, balançando suavemente sob a maré. Era um barco de madeira clara, motor de popa antigo, mas bem cuidado. João fazia questão de manter tudo em ordem, como lhe ensinara o pai. Antes de partir, Marina deixou um bilhete preso à porta de casa. Voltamos antes do almoço, beijos. Era um hábito carinhoso, quase um aviso de que tudo estava em paz. João deu a partida no motor, e o barco seguiu cortando as águas em direção ao sul da ilha. O céu começava a clarear, tingido de laranja e rosa. Pedro apontava para as gaivotas, fazia perguntas, anotava respostas. Marina, sentada na parte de trás, observava o horizonte com os cabelos ao vento. Ao longo da manhã, pescadores vizinhos os avistaram ao longe, próximos ao costão do silêncio. Tudo parecia normal. A comunicação pelo rádio, pouco usada por João, foi registrada uma única vez. Às 10h17, quando ele respondeu a um colega com um simples "tudo certo por aqui". Depois disso, silêncio total. À tarde, por volta das 15 horas, o retorno esperado não aconteceu. Um dos amigos de João, o pescador Marcelo, foi o primeiro a notar. Ele esperava cruzar com o mar sereno ao regressar, mas a embarcação não apareceu. Pensou que João tivesse demorado em alguma pescaria promissora. Às 17h30, ao chegar no cais e não ver sinal da família, sentiu um aperto no peito. Às 18 horas, Marina ainda não havia retornado para preparar o jantar, o que era incomum. Vizinhos começaram a se reunir. Marcelo decidiu ligar para a capitania dos portos. A primeira resposta foi prototípica. Provavelmente se atrasaram. Mas, ao cair da noite, o temor tomou forma concreta. Não era apenas atraso. Algo estava errado. Lanternas começaram a ser acesas. Barcos saíram em grupos, refazendo o trajeto conhecido. As primeiras horas de busca foram tensas e infrutíferas. Nenhuma garrafa, nenhum pedaço de rede, nenhum sinal de vida. Somente o silêncio das ondas, impassível e misterioso, como se o mar tivesse apagado todos os rastros. E enquanto as luzes dos barcos balançavam à distância, os moradores da vila sentavam-se à beira do cais, em silêncio, aguardando um retorno que, naquela noite, não aconteceria. O dia amanheceu encoberto na vila de Bananal. A brisa quente trazia um cheiro diferente, quase metálico, como se o próprio mar estivesse em luto. Na praça principal, o sussurro entre os moradores era constante. A ausência da família da luz tomava cada conversa, cada olhar. O mar sereno não havia retornado, e até aquele momento não havia sinal sequer de onde poderia estar. A marinha chegou com 2 barcos e um helicóptero por volta das 9 da manhã. Fizeram varreduras nas enseadas, lançaram boias de marcação e mergulhadores foram acionados nas regiões de correnteza mais forte. Nenhuma pista. As rádios locais noticiaram o desaparecimento, e logo o caso se espalhou pelas redes sociais. As buscas, intensas nos 2 primeiros dias, tornaram-se cada vez mais frustrantes. As hipóteses começaram a surgir de todos os lados. Alguns moradores acreditavam em um acidente. Talvez o motor tenha falhado, o casco tenha colidido com as pedras submersas do costão do silêncio, e a embarcação tenha afundado rapidamente. Outros levantavam a possibilidade de uma súbita mudança de tempo. Embora o dia tivesse começado calmo, era comum no litoral fluminense que nuvens densas se formassem repentinamente, com ventos fortes e trombas d'água capazes de virar pequenas embarcações. Mas havia também quem cogitasse teorias mais sombrias. Fala-se de pirataria na costa há décadas, especialmente em regiões menos patrulhadas. Traficantes poderiam ter confundido o barco com outra embarcação. E ainda existiam os que preferiam o misticismo. Diziam que o mar, às vezes, escolhia suas vítimas, que lugares como o Costão do Silêncio guardavam segredos antigos, jamais revelados. A angústia da comunidade crescia
à medida que os dias passavam. Amigos, parentes e até turistas participavam das buscas. Voluntários da cidade vizinha de Angra dos Reis se juntaram ao esforço. A capitania dos portos mantinha um ponto de apoio no cais, mas a cada manhã sem notícias, o desespero se convertia em aceitação silenciosa. Os relatos se multiplicavam. Um senhor chamado Benedito, pescador aposentado e conhecido contador de histórias locais, afirmou ter visto uma vela branca passando além do farol naquela manhã. Disse que parecia o barco de João, mas que havia algo estranho. A vela estava tensionada para o lado errado, como se fosse guiada contra o vento. Alguns zombaram do velho, outros o ouviram em silêncio. Afinal, Benedito já vira muita coisa no mar. A vila começava a mudar. O portão da casa da família da Luz foi trancado pela irmã de Marina, que viera do continente. Na porta, o bilhete escrito por ela ainda estava preso com a fita, agora desbotado pela chuva. Voltamos antes do almoço. Tornara-se quase uma ironia dolorosa. Aos poucos, o desaparecimento deixou de ser manchete. As redes sociais se calaram, os jornais buscaram outras tragédias. Mas na ilha cada detalhe continuava vivo. O caderninho de Pedro, que ele sempre carregava, não foi encontrado. A aliança de Marina, que ela jamais tirava, também sumira com o mar. Os vestígios que não existiam criavam um buraco ainda maior na compreensão da tragédia. Com o passar dos meses, os familiares iniciaram os trâmites legais para a declaração de ausência. Os corações, no entanto, se recusavam a encerrar o luto. O vazio deixado por João, Marina e Pedro era mais do que a ausência física. Era uma quebra de rotina, um silêncio que se impôs entre as ondas. O tipo de silêncio que grita, que ocupa espaços, que transforma os dias comuns em lembranças dolorosas. E assim, o mar, testemunha muda de tantos segredos, manteve o seu mistério intacto, pelo menos por enquanto. O tempo, impiedoso e constante, avançou. A vila do Bananal, com sua simplicidade resistente, continuou seus dias sob o sol e a maresia. As crianças cresceram, os barcos foram trocados, e turistas passaram a visitar a região com mais frequência. A Ilha Grande foi se transformando aos poucos. Novos estabelecimentos surgiram, as ruas ganharam mais movimento e a internet, antes instável e rara, tornou-se presença cotidiana. Mas no coração da vila, o nome da família da Luz permanecia como uma cicatriz discreta, visível apenas a quem sabia exatamente onde olhar. O caso, aos poucos, foi sendo engolido pela memória coletiva, não por indiferença, mas por proteção. Era mais fácil seguir em frente quando se evitava tocar em certas feridas. O portão da casa permanecia fechado, pintado de branco pela irmã de Marina, que vez ou outra visitava a ilha, limpava o jardim e deixava flores junto ao limiar da porta. Lá dentro, tudo permanecia como no último dia. Livros escolares sobre a mesa, fotos nos porta-retratos, as redes penduradas no quintal. Anos depois, o irmão de João, seu Antônio da Luz, aceitou dar uma entrevista para um pequeno canal regional que investigava histórias não resolvidas. Com voz firme, mas olhos marejados, ele descreveu o irmão como um homem de palavra, íntegro, apaixonado pela ilha e pela pesca. Contou como João aprendeu a navegar ainda criança, como construíra o mar sereno com as próprias mãos e como amava levar o filho para o mar, não apenas para ensinar, mas para partilhar silêncio, paciência e respeito. Sobre Marina, disse que era a âncora de João, a calma em pessoa. Professora dedicada, ensinava com alegria e era conhecida por recitar poesias nas festas escolares. Pedro, com seu caderno inseparável, sonhava em ser biólogo marinho. Vivia perguntando sobre os animais do mar, queria descobrir novas espécies e sonhava em escrever livros. A dor da perda, confessou seu Antônio, não estava apenas na ausência. Estava na ausência de respostas, nos porquês que jamais foram respondidos, no direito negado de se despedir. Enquanto isso, a ilha continuava se expandindo. Novas construções, novos barcos de passeio,
placas bilíngues para turistas estrangeiros. O antigo cais foi reformado, as ruas de terra receberam calçamento em algumas áreas. Mas para os moradores antigos, a modernidade não apagava o passado. Havia uma parte da costa, a região sul, que muitos evitavam. Era ali, no Costão do Silêncio, que o Mar Sereno fora visto pela última vez. E mesmo com o passar dos anos, pescadores mais velhos ainda evitavam lançar redes naquele trecho. A casa da família da Luz tornou-se um ponto discreto de memória. Não era um memorial oficial, mas todos sabiam sua importância. Crianças mais novas, que não conheceram Pedro, ouviam a história contada pelos pais. Alguns diziam que nas noites de tempestade ouvia-se o ranger de cordas, como se um barco se aproximasse sem nunca chegar. Superstições, talvez, ou a tentativa de manter viva uma história que o tempo insistia em apagar. E o mar, que continuava a oferecer peixes e beleza, mantinha-se indiferente. Com suas marés constantes e suas profundezas insondáveis, ele seguia sendo fonte de vida e de mistério. Como um guardião que silenciosamente conserva o que escolheu não devolver. Naqueles dias de céu limpo e brisa leve, a ausência da família era sentida em detalhes, no espaço vazio entre os barcos atracados, na cadeira desocupada da sala dos professores, nos desenhos que Pedro deixara na escola, ainda presos no mural da sala de aula. A vida seguia, sim, mas não da mesma forma. Seguia com lacunas, com perguntas sem respostas, com uma saudade que não se transformava em memória, porque ainda carregava dúvida. Porque quando não se sabe o fim, é impossível fechar o começo. Na madrugada do dia 3 de junho de 2024, 11 anos após o desaparecimento do Mar Sereno, um grupo de pescadores de Araçatiba lançou suas redes ao sul da ilha, numa região pouco frequentada. Era um trecho de mar profundo, onde as correntes costumam ser traiçoeiras e a pesca incerta. Mesmo assim, era ali que os cardumes maiores se escondiam. O barco Vento de Maio partira ainda escuro, com 3 pescadores experientes a bordo. Todos sabiam dos riscos, mas também da promessa de uma boa pescaria. A primeira rede foi lançada pouco antes das 5 da manhã. Quando os homens começaram a recolhê-la, algo chamou a atenção. O peso era incomum, muito maior do que o habitual. E não havia movimento de peixe. O esforço para puxar foi enorme. Os cabos estalaram sob a tensão e o motor quase falhou ao contrabalançar o peso. A cada metro crescia a inquietação. O que estariam trazendo do fundo? Quando a superfície foi finalmente rompida, surgiu uma forma metálica, coberta de corais, algas e crostas calcárias. Parecia uma caixa, mas de formato estranho, retangular, com quinas arredondadas e marcas que o tempo havia quase apagado. Os homens se entreolharam em silêncio. Nenhum deles ousou tocar no objeto de imediato. Havia algo naquela presença que impunha respeito. O cheiro era forte, salgado, velho. Decidiram arrastar o conteúdo com cuidado para o convés. Uma vez acomodado, perceberam que o objeto tinha inscrições quase ilegíveis. Uma das letras, no entanto, saltava aos olhos. A letra L, entalhada no que parecia ser uma tampa. Um dos pescadores, chamado Tiago, tirou uma foto e enviou para o celular de um primo da Marinha em Angra dos Reis. Em menos de 2 horas, um pequeno bote militar se aproximava da embarcação para fazer o recolhimento. A caixa foi lacrada, embalada em lona plástica e levada para análise no quartel da Marinha. O procedimento foi rápido, discreto, e os pescadores foram orientados a não comentar o ocorrido. Mas em uma vila como aquela, o silêncio é curto. Logo, os rumores se espalharam. Diziam que o que havia sido retirado do mar era parte do barco desaparecido anos atrás. Outros diziam que era uma armadilha ou algo relacionado a operações secretas. O que ninguém conseguia afirmar era: de onde vinha aquilo? E mais ainda, por que agora? Enquanto os boatos se espalhavam, técnicos da Marinha analisavam o conteúdo. A caixa, embora corroída, ainda conservava sua estrutura interna. Dentro dela, havia objetos pessoais cuidadosamente embrulhados em plástico.
uma escova de cabelo, um pingente com o nome Marina, 2 anzóis artesanais e um caderno de capa azul desbotada. Ao lado, uma pequena bolsa de couro com fecho de metal oxidado continha documentos protegidos em sacos impermeáveis. Eram cópias do registro da embarcação Mar Sereno, com o nome de João da Luz como responsável técnico e proprietário. Os nomes de Marina e Pedro também constavam na lista de tripulantes, mas o que mais chamou a atenção dos investigadores foi o estado de conservação do caderno. Apesar do tempo e da umidade, ele parecia intacto por dentro. A descoberta provocou um abalo imediato na ilha. A imprensa, inicialmente contida, logo teve acesso à informação. Moradores voltaram a se reunir no cais, desta vez não para buscar o retorno de uma família, mas para compreender por que, depois de tanto tempo, o mar resolvera devolver algo. E o que exatamente ele queria contar. Porque às vezes o silêncio mais longo é aquele que antecede a revelação mais profunda. A caixa, recolhida do fundo do mar e levada pela marinha, foi aberta com cuidado em um laboratório naval na costa de Angra. Ao contrário do que se esperava, seu interior não revelava restos de metal corroído nem peças de motor, mas sim um conjunto de itens pessoais surpreendentemente preservados. Entre eles, o que mais chamava a atenção era um caderno de capa azul, com marcas do tempo e do sal, mas com as páginas ainda legíveis. Um diário. A letra era firme, levemente inclinada para a direita, e a tinta, de um azul quase desbotado, revelava o esforço de quem escreveu em condições adversas. A assinatura nas primeiras páginas confirmava João da Luz. O diário começava com registros banais. Datas, localizações no mar, descrições das condições climáticas e da pesca. As primeiras anotações davam a entender que a viagem seguia dentro da normalidade. João descrevia o entusiasmo de Pedro, as piadas de Marina e até os peixes capturados nas primeiras horas. Mas a partir do terceiro dia de anotações, o tom mudava. Estamos à deriva. O motor falhou na tarde de domingo. Tentei consertar, mas a peça está travada. Estou improvisando com a vela, mas os ventos não ajudam. O relato seguinte descrevia uma noite de tempestade. Relâmpagos sobre o mar, ondas altas e a escuridão absoluta ao redor. João anotava a preocupação com Pedro, que começou a apresentar febre. Marina tentava manter a calma, mas chorava em silêncio, escondida na parte traseira do barco. Hoje é terça. Ainda não vemos costa. A comida está racionada, temos água, mas não sei por quanto tempo. Marina tenta manter Pedro ocupado com histórias. Ele ainda acredita que estamos numa aventura. A escrita era diária, marcada por esperança e desespero em alternância. João registrava cada tentativa de comunicação com o rádio, cada vela improvisada, cada linha de pesca que soltava na tentativa de manter o filho alimentado. O tempo, ali dentro, parecia suspenso. A cada nova página, a sensação de isolamento aumentava. Perdi a conta dos dias. O mar não nos devolve. Ontem achamos uma gaivota morta flutuando. Pedro perguntou se ela vinha do céu. Marina não respondeu. Algumas páginas estavam borradas, como se tivessem sido molhadas pelas lágrimas do autor. Em uma delas, João confessava que começava a ter alucinações, ouvir vozes, ver reflexos que não existiam. Penso no pai. No quanto ele me alertou sobre esse trecho da costa. Ele dizia que o costão do silêncio engole até a memória. No meio do diário, uma folha solta trazia um pequeno mapa desenhado à mão, com o que parecia ser a rota feita até o desaparecimento. Havia uma seta apontando para uma região do mar mais profundo, marcada com a palavra cavado. Era uma expressão incomum, mas carregada de sentido geográfico, talvez um indicativo de que João acreditava ter adentrado alguma depressão marinha fora da rota normal. As últimas páginas revelavam o que nenhum dos analistas esperava encontrar. Uma frase repetida 2 vezes. Estamos presos, mas ainda vivos. A caligrafia, trêmula, parecia escrita com pressa.
Havia rasuras, sinais de que a escrita fora feita sob pressão. Nenhum registro posterior. A última data anotada estava 11 dias após o desaparecimento oficial. A descoberta abalou todos os envolvidos. A possibilidade de que a família tenha sobrevivido por dias à deriva, talvez mais, abria uma nova perspectiva para o caso. O diário não apenas confirmava que houve uma pane, como também apontava que algo os impediu de retornar. Na vila, a notícia chegou rápido. Moradores que antes haviam silenciado voltaram a falar. Alguns com tristeza, outros com surpresa. E entre eles surgia uma nova inquietação. Se João registrou que estavam vivos dias após sumirem, por que ninguém os encontrou? E mais, o que havia naquele trecho do mar que os manteve presos? A frase final no diário, "Estamos presos, mas ainda vivos", gerou mais do que espanto. Ela lançou luz sobre uma possibilidade que até então era considerada lenda entre os pescadores mais antigos da Ilha Grande: a existência de um fenômeno natural na costa sul, capaz de engolir embarcações e mantê-las isoladas do mundo. Algo que eles chamavam, com reverência e medo, de o buraco do diabo. O termo era repetido em sussurros desde os anos 70, passado entre gerações, geralmente acompanhado de advertências. Não vá além da pedra da serpente. Cuidado com o giro das águas depois da lua cheia. Os pescadores mais jovens achavam exagero, mas os mais velhos juravam que certas áreas do mar mudavam de comportamento de forma imprevisível. Ondas surgiam do nada. Correntes fortes puxavam embarcações para direções contrárias ao vento, e algumas simplesmente desapareciam. Com o retorno do caso da família da Luz à mídia, especialistas começaram a analisar essas histórias com outros olhos. Um grupo de oceanógrafos da Universidade Federal do Rio de Janeiro foi chamado para dar suporte técnico às investigações. Utilizando registros batimétricos, estudos da profundidade do oceano, eles identificaram, de fato, uma anomalia submersa a cerca de 14 quilômetros da costa, na direção apontada no mapa encontrado no diário. A depressão, batizada provisoriamente de Cavado de Bananal, possuía 137 metros de profundidade, com paredes irregulares e um sistema de correntes internas que ainda não havia sido mapeado. Segundo os pesquisadores, um redemoinho submarino, causado por forças hidrodinâmicas específicas da região, poderia sim criar uma espécie de bolsão de isolamento. Não se tratava de um buraco físico como em filmes de ficção, mas de um turbilhão de forças capaz de desorientar bússolas, paralisar motores e até impedir a ascensão de destroços à superfície. O que antes parecia superstição ganhava contornos científicos. O fenômeno, embora raro, era possível. E pior, poderia ter sido o responsável por manter o Mar Sereno escondido por todos esses anos. Em entrevista ao jornal local, o professor Edmar Rebouças, especialista em dinâmica costeira, afirmou: se a embarcação entrou nesse bolsão no momento certo, ou errado, dependendo do ponto de vista, é plausível que tenha ficado presa num redemoinho constante, com circulação de água, que a manteve fora das rotas normais de busca. E isso explicaria por que nem helicópteros nem sonares encontraram o casco na época. Ao saber dessa hipótese, pescadores da região começaram a recontar histórias há muito esquecidas. Um deles, seu Francisco, hoje com 84 anos, relatou que em 1982 viu um barco pesqueiro girar sobre si mesmo durante quase meia hora, sem conseguir escapar, até que uma corrente repentina o expulsou da área. Era como se o mar não quisesse soltar, disse com a voz embargada. O barco sobreviveu, mas os homens que estavam a bordo nunca mais pescaram naquele trecho. Na vila, o medo começou a dividir espaço com a curiosidade. Alguns queriam que a área fosse interditada, outros que fosse estudada a fundo. A teoria do redemoinho, que antes habitava os mitos da ilha, agora fazia parte das discussões sérias. E de forma inevitável, levantava mais uma pergunta inquietante. Se o Mar Sereno ficou preso em um redemoinho por tanto tempo, o que mais pode estar lá embaixo? O mar,
que durante anos havia calado, agora sussurrava respostas. Mas também lançava novas dúvidas, profundas como suas águas mais escuras. Com a descoberta do diário de João da Luz e a possível confirmação do cavado de Bananal como um ponto de aprisionamento natural, a Marinha Brasileira decidiu reabrir as buscas na área. Era a primeira vez, desde 2013, que uma operação desse porte voltava a se concentrar na costa sul de Ilha Grande. Equipamentos modernos foram mobilizados, sonares de varredura lateral, drones subaquáticos e robôs com câmeras de alta definição. O objetivo era mapear a área com precisão e tentar localizar vestígios do barco Mar Sereno. A comunidade reagiu com intensidade. Parte dos moradores sentiu esperança renovada, outros temor. A ideia de reviver um trauma coletivo trouxe à tona feridas mal cicatrizadas. Alguns pescadores mais velhos se recusaram a sair com seus barcos enquanto durassem as operações. Diziam que provocar o mar outra vez era um erro, que o que ele levou só devolveria se quisesse. Apesar da resistência, a movimentação na vila era intensa. Pesquisadores, jornalistas, militares e curiosos chegavam todos os dias. Hospedagens foram improvisadas, restaurantes lotaram. O caso da família da Luz voltou ao centro das atenções, não como mistério encerrado, mas como um enigma prestes a ser resolvido. A Marinha iniciou os trabalhos no início de julho. Os primeiros dias foram dedicados à coleta de dados batimétricos detalhados. Os sonares captavam imagens do fundo do oceano com resolução impressionante. A área mapeada era extensa, mas uma região em particular, marcada com um X no mapa encontrado no diário, chamou a atenção. Ali, os sensores detectaram irregularidades, elevações não naturais, formas retangulares, pontos de densidade metálica. Robôs submarinos foram enviados para explorar esse setor. Equipados com braços mecânicos e holofotes, eles desciam com cuidado e transmitiam imagens em tempo real. Nas primeiras tentativas, a visibilidade era baixa. A corrente forte exigia precisão extrema. Mas, na terceira imersão, os operadores captaram uma silhueta parcialmente encoberta por sedimentos e algas. Era uma estrutura com linhas curvas, familiar a olhos treinados. A transmissão foi interrompida brevemente por falhas técnicas. Quando voltou, o que se via era um fragmento do que parecia ser o costado de uma embarcação de madeira. Não havia dúvida. Era um barco. A ansiedade tomou conta da equipe. O comandante da operação pediu silêncio absoluto sobre as imagens até que uma confirmação oficial fosse feita. Mas entre os técnicos já se falava abertamente. Aquele era o Mar Sereno. A notícia vazou em poucas horas. Não houve alarde, nem manchetes barulhentas, apenas murmúrios que ganhavam força a cada minuto. Na vila, os rostos eram uma mistura de espanto e reverência. Alguns rezavam em silêncio, outros choravam, e houve quem, ao ouvir a notícia, olhou para o mar e apenas disse: "Ele devolveu." A capitania dos portos, junto aos pesquisadores, preparava agora a etapa mais delicada: registrar e documentar toda a embarcação sem causar dano à estrutura. A profundidade e a instabilidade das correntes exigiam decisões cautelosas, mas o mais importante estava feito. Depois de 11 anos, o barco fora encontrado. A confirmação abalou as estruturas emocionais da comunidade. Era o fim de uma dúvida, mas não ainda o fim da história. Porque junto com o casco poderiam vir respostas que ninguém estava pronto para ouvir, ou verdades que preferiam continuar enterradas no silêncio das profundezas. O reencontro com o Mar Sereno era o marco de uma nova fase. O que antes era apenas lembrança voltava a se ocupar espaço real. Que o mar, após anos de mutismo, dava o próximo passo para revelar o que, afinal, acontecera com João, Marina e Pedro. A confirmação chegou às 7 da manhã do dia 12 de julho. Um boletim oficial da Marinha comunicava o achado do casco da embarcação Mar Sereno, a 131 metros de profundidade, próximo à borda leste do cavado de Bananal. A identificação foi feita por meio de inscrições gravadas na madeira da popa,
parcialmente preservadas, onde ainda era possível ler o nome do barco, mesmo entre algas e crostas. A notícia se espalhou como um raio. Não havia mais espaço para especulação. O barco estava ali inteiro o suficiente para ser reconhecido, mas parcialmente enterrado no sedimento do fundo. O impacto foi imediato. As aulas na escola da vila foram suspensas. Moradores fecharam os comércios por algumas horas e dezenas de pessoas se reuniram no cais em silêncio, olhando o mar que agora deixava de ser apenas cenário, tornava-se testemunha e talvez cúmplice de uma história que ainda precisava ser contada. Os robôs subaquáticos iniciaram a segunda fase da operação: registrar em alta definição cada centímetro da embarcação. À medida que as imagens eram transmitidas para o centro de comando, revelavam mais do que apenas um casco antigo. O interior do barco, surpreendentemente bem conservado, continha objetos pessoais que foram sendo catalogados com cuidado. Em um dos compartimentos, os técnicos identificaram um brinquedo de plástico com a forma de um tubarão, azul desbotado, com a nadadeira quebrada, o mesmo que Pedro carregava em suas últimas fotos. Ao lado, havia uma mochila escolar pequena, protegida por um saco plástico improvisado. Dentro dela, cadernos úmidos, uma régua e lápis mordidos nas pontas. Cada objeto confirmado era como um punhal de memória cravado no peito dos moradores, que ainda lembravam o menino sorridente com o caderninho nas mãos. No banco de popa, uma aliança dourada presa a um cordão. Os mergulhadores a encontraram enroscada no banco de madeira, próxima a um frasco vazio de protetor solar. Era a aliança de Marina. Ela costumava prendê-la ao pescoço quando pescava, para não perdê-la com o esforço das redes. A descoberta arrancou lágrimas até dos mais endurecidos. Ali estava a presença dela, silenciosa, definitiva. Do motor, restava apenas a estrutura corroída. Não havia sinais de explosão, vazamento ou incêndio. As velas estavam enroladas e presas ao mastro. Os cabos indicavam tentativas de improvisação. Numa parte do convés, marcas de madeira arranhada, como se algo tivesse sido forçado ou amarrado com urgência. A hipótese do diário ganhava corpo. A embarcação, em algum momento, perdera o motor e fora arrastada pelas correntes até o redemoinho. Presa, sem chance de retorno, fora engolida pelas águas profundas, e só agora, por alguma razão desconhecida, o mar a deixava ser encontrada. A comoção se espalhou para além da ilha. Canais de televisão nacionais chegaram para cobrir a história. Documentaristas se aproximaram, mas no centro de tudo estavam os moradores, aqueles que viram João partir, que ouviram o último bom dia de Marina, que seguraram nas mãos de Pedro quando ele corria pela praia. Era deles a dor. E também a estranha sensação de alívio por enfim verem o invisível tornar-se concreto. O barco, agora parcialmente mapeado, seria deixado no local. Não haveria tentativa de remoção imediata. A decisão da Marinha era transformá-lo num ponto de estudo e possivelmente de homenagem. Ainda havia muito a ser investigado, mas uma coisa era certa: o Mar Sereno não era mais uma ausência. Ele estava ali, provando que o tempo não apaga tudo, e que o mar, às vezes, apenas guarda o que ainda não é hora de revelar. As imagens registradas pelos robôs subaquáticos mostraram mais do que os restos do Mar Sereno. Revelaram um ecossistema estranho que se formara ao redor da embarcação ao longo dos anos. Corais alaranjados cobriam parte do casco. Pequenos peixes circulavam em bandos, como se aquilo tudo fizesse parte natural do fundo do mar. Mas havia algo a mais. Uma luz tênue, esverdeada, que parecia pulsar nas pedras ao redor. Pesquisadores confirmaram que se tratava de um fenômeno raro de bioluminescência. Organismos microscópicos adaptados às condições extremas da depressão oceânica emitiam aquele brilho constante, criando uma espécie de auréola ao redor do local onde o barco repousava. Era como se a própria natureza decidisse assinalar aquele ponto com reverência. Um santuário submerso, uma cápsula do tempo viva. A análise posterior das imagens revelou ainda a entrada de uma estrutura rochosa
que poderia ser uma caverna submarina. O que parecia, à primeira vista, apenas um desnível no fundo, mostrava sinais de continuidade. Um túnel estreito, escuro, com marcas de correntes internas. Essa formação natural jamais fora mapeada e podia representar uma extensão do cavado de Bananal. A possibilidade de que o Mar Sereno tivesse sido sugado para dentro e posteriormente expelido pela dinâmica do redemoinho não era mais descartada. Mais surpreendente ainda foi a constatação de que parte do interior do barco estava organizada. Redes de dormir, mantimentos empilhados, garrafas de água improvisadas com tubos de plástico. Os objetos estavam posicionados de forma lógica, como se alguém tivesse tentado manter o espaço funcional por mais tempo do que se imaginava. Isso levantou uma hipótese comovente entre os cientistas, a de que a família tenha sobrevivido por mais tempo do que os 11 dias registrados no diário. Se encontraram uma fonte de água doce, algo possível caso tenham recolhido água da chuva, e se conseguiram pescar ou usar suprimentos armazenados, poderiam ter resistido por semanas, ou até meses. As marcas na madeira, que antes pareciam apenas arranhões, foram reavaliadas. Técnicos sugeriram que poderiam ser sinais de tentativa de abertura da tampa do porão, talvez em busca de mantimentos, talvez para a adaptação de abrigo. Também encontraram utensílios montados com pedaços de metal e plástico, como anzóis improvisados e recipientes fundidos. Tudo indicava esforço, estratégia, luta pela sobrevivência. No entanto, não havia sinal de corpos. Nem ossadas, nem tecidos, nem fragmentos biológicos. A ausência provocava ainda mais perguntas. Teriam os 3 se lançado ao mar em busca de ajuda? Teriam sido arrastados para a caverna por alguma corrente? Ou o mar, mais uma vez, levara para si o que ainda não queria revelar? Enquanto os especialistas trabalhavam com teorias, a vila reagia em outra frequência. Para os moradores, a presença do barco, das redes intactas, do brinquedo e da aliança, era o suficiente para confirmar a tragédia. Mas também era prova de algo mais profundo, a força da esperança. Porque não se luta por semanas, talvez meses, num barco à deriva, se não houver dentro de si a certeza de que alguém vai encontrar, que alguém vai chegar. As imagens do fundo do mar passaram a circular por celulares, grupos de mensagens, redes sociais. Todos queriam ver o local onde o Mar Sereno repousava. Era como se a bioluminescência que marcava o casco servisse agora para iluminar algo dentro de cada um. A compreensão de que aquela história, antes apenas rumor, era real. E que por trás dela havia amor, resistência e a recusa em desistir. O mar, que por tanto tempo escondera aquela verdade, agora mostrava não apenas destroços. Mostrava o testemunho de uma luta silenciosa, travada entre as ondas, no escuro, e gravada, para sempre, na memória viva das águas profundas. Entre os itens resgatados da embarcação, um envelope chamou atenção especial. Estava dobrado entre as páginas finais do Diário de João, envolto em um tecido de algodão e preso com um cordão simples. No canto, escrito com a caligrafia conhecida da vila, lia-se: "Para Pedro, quando tudo isso passar." A escrita era de Marina. O conteúdo era uma carta. 4 páginas escritas à mão com letra firme, compassada, como se Marina soubesse que aquelas palavras precisavam durar. Não se tratava de um desabafo, nem de um testamento. Era um diálogo. Uma tentativa de manter viva a conexão entre mãe e filho, mesmo diante da incerteza. Um gesto de amor em meio ao medo. Na carta, Marina descrevia os primeiros dias após o motor falhar. Falava das tentativas de João de manter o barco sob controle, das orações silenciosas que ela fazia enquanto fingia tranquilidade. Relembrava momentos felizes da infância de Pedro, as primeiras palavras, o dia em que ele correu pela praia com o balde cheio de conchinhas, as noites em que ela lhe contava histórias sobre piratas e baleias azuis. "Se um dia você ler isso", escreveu ela, "é porque o mar nos devolveu. E se o mar nos devolveu, é porque o amor resistiu até o fim."
Em outro trecho, ela falava do silêncio, da ausência de sons humanos, das estrelas que pareciam mais próximas, e do tempo que havia perdido o ritmo dos relógios, passando agora apenas pelos batimentos do coração e pelas gotas de chuva no convés. Havia trechos em que se percebia a tentativa de proteger o filho mesmo nas palavras. Você foi forte, meu amor, corajoso como os heróis das histórias que tanto amava. E mesmo aqui, nesse lugar onde tudo parece perdido, você ainda sorri. Isso é o que me dá forças. Quando a carta foi lida em voz alta, numa cerimônia improvisada na escola onde Marina dava aulas, não houve quem não se emocionasse. A leitura foi feita por uma ex-aluna dela, agora professora também. As palavras ecoaram pelas paredes da pequena sala e atravessaram o peito de todos os presentes. Houve um momento de silêncio após a última linha. Ninguém sabia o que dizer, nem precisava. O que havia sido dito ali não era só despedida, era também permanência. Era a mãe dizendo ao filho, à vila, ao mundo, que o amor não se dissolve nem mesmo no sal do oceano. A carta foi digitalizada e arquivada, mas o original permaneceu sob os cuidados da irmã de Marina. Ela decidiu colocá-la em uma pequena urna, feita com madeira reaproveitada do antigo colégio, e a deixou na escola como símbolo. Não é para lembrar da dor, disse ela, é para lembrar da coragem. A partir daquele dia, a história da família da Luz ganhou uma nova dimensão. Já não era apenas sobre o desaparecimento nem sobre os mistérios do mar. Era também sobre o que se escolhe preservar quando tudo se perde. Sobre a beleza de escrever para o filho, mesmo sem saber se ele vai ler. Sobre amar quando a esperança já se escondeu no horizonte. A carta de Marina tornou-se, para a comunidade, um farol emocional. Um lembrete de que, por trás das tragédias, existem gestos humanos que transcendem o tempo e o espaço. Palavras que flutuam acima das ondas, mesmo quando tudo submerge. E no fim, cada linha escrita por Marina dizia o que o mar, por tanto tempo, não conseguiu dizer. Eles existiram, lutaram, amaram e esperaram ser encontrados. A confirmação da existência do cavado de Bananal, aliada à descoberta da embarcação e dos objetos pessoais, reacendeu o interesse da comunidade científica e também dos curiosos. Pela primeira vez em décadas, uma formação geológica desconhecida, um evento natural raro, e um caso de desaparecimento real se cruzavam de forma inequívoca. Era o tipo de enigma que o tempo não apaga, apenas esconde, até que alguém tenha coragem de voltar a perguntar. A Marinha, em parceria com universidades brasileiras, iniciou uma nova etapa de estudo da área. O objetivo agora era compreender não apenas as condições que permitiram que o Mar Sereno ficasse oculto por tanto tempo, mas também o impacto ambiental e geológico da depressão. As primeiras análises indicavam que correntes internas instáveis, somadas à composição mineral das paredes submersas, criavam uma zona de distorção magnética. Era possível que isso interferisse em instrumentos de navegação e dificultasse buscas tradicionais por sonar. Durante as investigações, um pescador de Abraão chamado Evaldo Ramos procurou os oficiais. Tinha 72 anos e aparência simples, mas firmeza na fala. Disse que em 2013, pouco depois do desaparecimento do Mar Sereno, viu luzes estranhas no mar, perto da região agora mapeada. Eram como lanternas que subiam e desapareciam, em silêncio. Na época, ele achou que fosse imaginação. Agora, depois de tudo, decidiu contar. Não eram barcos, não faziam barulho. E sumiram como se fossem engolidas pela água. O relato foi anotado, mas não divulgado. A Marinha, cautelosa, evitava fomentar novas especulações, mas a história correu por fora. Em pouco tempo, vídeos começaram a circular na internet, mostrando a localização do cavado, imagens dos robôs subaquáticos, reconstruções em 3D da embarcação e teorias que iam de explicações científicas até histórias de portais submarinos. Como em todo mistério que ganha projeção, surgiram ideias de transformar a área em atração turística. Empresários de Angra sugeriram a criação de um roteiro de mergulho, alegando que o Santuário do Mar Sereno
poderia impulsionar a economia local. A proposta foi recebida com reservas. Para muitos moradores da Ilha Grande, mexer naquele espaço seria desrespeitar a memória da família. Não é atração, é cicatriz, disse Dona Lourdes, antiga vizinha de João e Marina. Apesar das polêmicas, uma coisa era inegável. A história voltava a viver. Artistas locais começaram a pintar murais com imagens do barco, de Pedro com o caderninho azul, de Marina sob o sol do convés. Poemas, músicas e até um cordel foram escritos em homenagem à família. O drama atravessava agora a cultura oral, perpetuando a história como parte do patrimônio afetivo da vila. O mistério, porém, continuava. Se havia mesmo uma caverna sob o mar, o que havia dentro dela? E por que os corpos nunca foram encontrados? Havia ali um limite entre o que se podia provar e o que se escolhia crer. Para os técnicos, havia ainda muito a ser estudado. Para os moradores, o essencial já havia sido revelado. O mar não engolira apenas um barco, engolira vidas, histórias, sonhos. E agora devolvia fragmentos não para explicar tudo, mas para lembrar que havia algo sagrado ali. No cais, velhos pescadores agora apontavam para o sul e diziam aos mais novos: ali o mar esconde, mas também devolve. Não como uma lição, mas como um lembrete, porque o oceano, por mais fundo que seja, não consegue soterrar por completo aquilo que pulsa com força no coração de um povo. E naquela costa recortada por rochas e lembranças, o silêncio voltou a ser o som dominante. Mas dessa vez era um silêncio diferente. Não o do medo, mas o da reverência. Com o passar dos meses, a história da família da Luz deixou de ser apenas uma tragédia local para se tornar parte da identidade de Ilha Grande. O que antes era dor silenciada se transformou em memória coletiva. João, Marina e Pedro ganharam vida nova nos traços de artistas, nos versos de poetas, nas conversas à beira-mar. Eles passaram a existir além da perda. Existiam agora como símbolo de resistência, de amor, de permanência mesmo diante do esquecimento. Na parede lateral da escola municipal surgiu um mural colorido. Marina aparecia com um livro nas mãos, cercada por crianças. Pedro corria com seu caderninho azul ao lado de golfinhos pintados em tons vivos. João, firme ao leme de um barco dourado, navegava sobre ondas que se fundiam com estrelas. A pintura foi feita por jovens da própria comunidade, guiados por um artista de Paraty. Demorou dias, mas quando ficou pronta, ninguém mais conseguiu passar sem parar e olhar. Nas apresentações culturais, uma nova música passou a ser cantada. Chamava-se Mar Sereno. Versos simples, mas cheios de sentimento. Falava de uma família que o mar levou, mas não apagou. Se o vento soprar de leve, é Marina quem canta. Se o barco balança em silêncio, é João que guia. E se um caderno boiar no horizonte, é Pedro escrevendo histórias de volta. A canção, feita por um músico local, tornou-se símbolo dos eventos da vila. Numa manhã de agosto, uma equipe de reportagem entrevistou o filho de um grande amigo de João. O rapaz, hoje com 30 anos, recordava as tardes em que brincava com Pedro na areia. Ele dizia que queria ser cientista do mar, que ia descobrir peixes novos. Um dia desenhou um peixe com asas e disse que era uma espécie secreta. Era isso que ele queria, desvendar segredos. A lembrança provocou risos, mas também lágrimas contidas. Aos poucos, os moradores perceberam algo que talvez o tempo tivesse tentado esconder. Que o mar era mais do que paisagem. Era um personagem. Um agente invisível que moldava os dias, definia destinos, e agora era parte ativa daquela história. O mar não era apenas o cenário do desaparecimento. Era também o guardião silencioso da memória. Ele havia engolido, mas também devolvera, à sua maneira. Por isso, todas as sextas-feiras do mês de junho, o mês do desaparecimento, passou-se a realizar um pequeno ritual. Ao pôr do sol, velas são acesas na praia, e pequenas jangadas feitas de folhas de bananeira são lançadas ao mar, cada uma com uma flor. Não há discursos nem cerimônia formal, apenas silêncio,
respeito e o som constante das ondas. É a forma que encontraram de dizer: nós lembramos. O mar nesse ritual parece ouvir, e o vento diminui, a luz do sol reflete nas águas como ouro líquido, e por alguns instantes a vila inteira parece suspensa no tempo. Como se João, Marina e Pedro estivessem ali, em algum lugar entre a espuma e o céu. E é assim que os ecos do passado seguem vivos, não como dor crua, mas como parte da história de um povo que aprendeu a lidar com o silêncio do mar. Que entendeu que nem sempre se recebe todas as respostas, mas que mesmo assim é possível continuar, lembrando, cantando, pintando e lançando flores no oceano. Porque algumas histórias não se encerram, elas apenas mudam de forma. E continuam sendo contadas, geração após geração, cada vez que alguém aponta para o sul da ilha e diz: ali, o mar tem memória. No início de novembro, com os estudos preliminares concluídos e as operações científicas encerradas, decidiu-se realizar uma última imersão ao local onde o Mar Sereno repousava. Essa missão final não era para buscar evidências, nem registrar imagens adicionais. Era um ato simbólico, um encerramento, o ritual de deixar que o mar por fim descansasse com o que restou da família da luz. A bordo do navio de pesquisa, um grupo restrito acompanhava o mergulho do robô subaquático. 2 biólogos, um oficial da Marinha, a irmã de Marina e o próprio Evaldo Ramos, o pescador que anos antes relatara as luzes misteriosas. Ele foi convidado não por protocolo, mas por insistência dos moradores. Ele viu antes de todo mundo, disseram. É justo que veja também o fim. O robô desceu lentamente, como em todas as outras vezes, mas com uma programação diferente. Levar até o fundo uma placa memorial feita em bronze naval, resistente à corrosão e marcada com os nomes de João, Marina e Pedro. Ao lado, uma inscrição simples decidida pela comunidade. Aqui repousam vidas que o mar levou, mas nunca apagou. Ilha Grande, 2024. A fixação da placa foi feita próxima à lateral do barco, entre os corais. O robô registrou tudo, depois recuou e permaneceu imóvel por alguns minutos como se prestasse uma última homenagem. Na superfície, ninguém falou. O silêncio que já acompanhava essa história desde o início parecia agora encontrar sua forma definitiva, não de luto, mas de aceitação. Dias depois, a vila organizou uma cerimônia no cais. Não foi anunciada, nem formalizada. Simplesmente aconteceu. As pessoas vieram aos poucos com roupas leves, algumas com flores, outras apenas com o olhar distante. Um coral infantil cantou a música Mar Sereno. Houve lágrimas, mas também sorrisos, abraços longos, histórias contadas em voz baixa. Ali mesmo, decidiram transformar parte do cais em um espaço de memória. Não um museu, mas um ponto de parada. Um banco com vista para o sul, uma placa com o rosto da família, um QR Code, que leva a um vídeo com depoimentos dos moradores e imagens da embarcação submersa. Um lugar onde quem chega pode sentar e ouvir o mar. Esse mar que calou por tanto tempo e depois falou com tanta força. A irmã de Marina levou consigo a carta, agora plastificada, e a deixou dentro de uma urna acrílica ao lado do memorial. Ela disse que era importante que as pessoas lessem, que soubessem quem foi Marina além do desaparecimento. Ela não foi só uma vítima. Foi mãe, professora, companheira. Foi luz em meio à escuridão, e escreveu isso até o fim. Nos dias seguintes, visitantes começaram a chegar, não aos montes, mas aos poucos. Gente que ouvia a história, que lera nos jornais, que se emocionara com os relatos. Alguns traziam velas, outros flores. Uma senhora vinda do interior deixou uma garrafa de vidro com uma carta dentro. Ninguém abriu. Era dela para eles. E ficou ali como ficou tanta coisa no fundo do mar, selada pelo tempo, mas cheia de significado. O mar, naquele novembro, parecia mais calmo. O vento soprava em brisas suaves. Os pescadores, antes receosos, voltaram a lançar redes próximas do antigo limite.
Alguns disseram que sentiram uma paz diferente, como se aquela parte do oceano tivesse voltado a respirar com leveza. E assim, entre placas de bronze, cartas silenciosas e canções à beira-mar, o ciclo começou a se fechar. Não com barulho, nem com conclusões definitivas, mas com a serenidade de quem entende que há histórias que não se resolvem, apenas repousam. Histórias como a da família da Luz nunca terminam completamente. Elas permanecem vivas na memória das pessoas que ficam, nas conversas à sombra das árvores, no som das ondas que nunca param de quebrar contra a praia. João, Marina e Pedro não voltaram para casa, mas retornaram de outro modo, em cartas, em objetos resgatados, nas marcas que deixaram no coração de uma vila inteira. A vida em Ilha Grande seguiu seu ritmo. Os turistas continuaram chegando, barcos zarparam e retornaram todos os dias. As crianças voltaram a brincar nas praias, desenhando peixes na areia. Mas algo havia mudado. A ilha agora tinha uma história que contava com reverência, não por sensacionalismo, mas por respeito ao que o mar decidiu guardar para si. A irmã de Marina, meses depois, deu uma entrevista breve. Ela disse algo que ficou gravado na memória dos moradores. Eles não morreram no dia que desapareceram. Eles continuaram vivos enquanto nós os mantivemos assim. E continuarão enquanto suas histórias forem lembradas. E era verdade, porque o mar não devolve tudo. Ele escolhe o que guardar e o que entregar. Mas, acima de tudo, o mar ensina que a ausência nunca é completa. Sempre fica algo, uma lembrança, um sentimento, uma esperança que resiste mesmo contra todas as evidências. No fim das contas, o desaparecimento do Mar Sereno revelou muito mais do que um mistério náutico. Revelou a força invisível que liga uma comunidade inteira. Revelou que até mesmo a perda pode se transformar em um elo poderoso entre as pessoas. Revelou que em algum lugar além das águas profundas e do tempo, existe algo que nenhuma tragédia consegue apagar: a conexão humana. Se você acompanhou essa história até aqui, aproveita esse momento para se inscrever no canal. Histórias assim, profundas e reais, são contadas aqui semanalmente. Cada inscrição ajuda a manter vivo o compromisso de trazer relatos que não são apenas narrativas, mas experiências que merecem ser preservadas e compartilhadas. E se você ficou tocado com o que ouviu, não deixe de clicar no vídeo que está aparecendo agora na tela. Nele você vai descobrir outros casos incríveis e emocionantes que também ficaram escondidos, esperando pelo momento certo para serem contados, porque, assim como o mar, as histórias nunca param. Elas sempre voltam. Algumas demoram dias, outras anos. Algumas chegam com respostas completas, outras apenas com fragmentos. Mas todas carregam algo em comum: a certeza de que a vida é feita de encontros e desencontros, de mistérios e revelações, e principalmente de amor. O barco da família da Luz continua no fundo do oceano, e talvez seja esse o seu lugar. Um local de descanso, de memória, de paz. João, Marina e Pedro, por sua vez, estão agora em outro lugar. Na lembrança dos que os amaram, na voz daqueles que contam suas histórias, nos corações que, ao ouvirem falar deles, sentem um aperto de saudade misturada com gratidão. E é isso que faz valer cada palavra dita aqui hoje. Porque lembrar deles é dizer ao mundo que existiram. É assegurar que o tempo, o sal e a água nunca vão apagar aquilo que realmente importa, a marca que uma vida deixa em outra. Assim encerramos essa jornada, não com um adeus, mas com um até logo, porque assim como o mar devolveu fragmentos da família da Luz, novas histórias estão prontas para vir à tona. E estaremos aqui, juntos, esperando por elas, porque algumas histórias não terminam nunca. Elas apenas esperam pelo momento certo para serem contadas outra vez.